Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem me incomodado um pouco aí nas redes sociais, que é aquela velha história do vale um livro de história? Cara, será que isso é certo, é um argumento válido ou seria uma falácia? Depende. Eu vou mostrar aqui dois contextos, um onde é válido você mandar a pessoa ler um livro de história e outro onde isso acaba se tornando uma falácia. Nesse primeiro exemplo, nós podemos imaginar um debate onde a pessoa está negando o Holocausto. Ela está ali debatendo, falando sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial e de repente ela solta aquela pérola dizendo que o Holocausto não existiu. Bom, nesse caso é absolutamente aceitável dizer para aquela pessoa ler um livro de história, porque ela está negando um fato que está lá no livro de história, né? Isso não é uma opinião, é um conhecimento, é um fato, está ali. Tem documentos que provam que o Holocausto existiu. Então pode mandar o sujeito ler um livro de história tranquilamente, tá? Ele está precisando mesmo. Mas aí, de repente, nesse mesmo debate, falando sobre nazismo, a pessoa fala que o nazismo teve pontos positivos, tá? Que o governo nazista foi bom, de certa forma, para a Alemanha. E aí o interlocutor reage com surpresa, né? Tipo, você tá de brinques comigo, né? Tá vindo dizer que o nazismo teve pontos positivos? Cara, qual é? Vai ler um livro de história. Bom, nesse caso nós temos sim uma falácia. Normalmente é quando a pessoa fala, ou ela expressa ali um fato histórico que contraria a opinião daquela pessoa, os gostos daquela pessoa, as paixões políticas daquela pessoa. É óbvio, assim, é bem comum aqui nós termos uma visão muito negativa, né, sobre o nazismo, porque nós conhecemos as partes podres, né, dessa ideologia. E é realmente muito podre, mas não quer dizer que toda ela seja composta de ideias ruins. Em aspectos morais, essa subvalorização dos negros, dos gays, dos judeus, é realmente bem podre, é inaceitável, é prejudicial para a humanidade. Mas, por outro lado, existem aspectos morais que são positivos dentro do nazismo. Por exemplo, eles defendiam a causa animal, eles protegiam os animais. E esse é um aspecto ético que está de acordo com muitas militâncias contemporâneas, diga-se de passagem. Se você for observar a política econômica do nazismo, vai perceber que ela foi muito boa para a Alemanha. Pegou uma Alemanha completamente arrasada e melhorou bastante. Diga-se de passagem, o setor automobilístico cresceu muito com o governo nazista. Observa aí, procura a história da Volkswagen. Outro ponto interessante foram as campanhas contra o tabagismo, né? Não proibiram o uso da droga, mas eles proibiram o consumo de cigarro em locais públicos, e isso aconteceu dentro de um governo nazista. Então, neste caso, mandar a pessoa ler um livro de história seria realmente falacioso, porque você está apresentando fatos que realmente aconteceram, mas que esses fatos, eles podem contrariar um sentimento que a pessoa já tem sobre essa ideologia. Nós já temos um sentimento de repulsa pelo nazismo por causa dessa idiotice de supremacia da raça ariana e tudo mais. Só que esta ideologia não é composta só por essa ideia. E é aqui que entra um ótimo exemplo para reexplicar a analogia da caixa de bombom, né? Você não pode julgar a caixa como um todo, a ideologia como um todo, porque assim como uma caixa de bombom é composta por bombons de vários sabores, uma ideologia é composta por ideias de vários tipos. É claro que as ideias de uma ideologia vão direcionar para uma base lógica, que normalmente vai sustentar a coerência daquele escopo de ideias. Mas essas ideias elas podem sim ser pinceladas. Por exemplo, dentro do nazismo nós podemos pincelar aí a proteção aos animais, as propagandas anti-tabagismo, as políticas econômicas, o fortalecimento da indústria automobilística, mas podemos logo de cara rejeitar essa ideia de supremacia da raça ariana. Então é uma forma mais flexível e mais realista de trabalhar com as coisas, não é aquela coisa totalmente apaixonada e idealista, né? Onde você abraça tudo num suspiro só. Quando a pessoa usa essa falácia do vai ler um livro de história, é porque ela teve ali uma paixão ideológica contrariada, ou a pessoa apresentou um fato histórico que machuca aquela convicção partidária, e aí ela acaba usando essa falácia aí. Mas isso não significa que todas as vezes que alguém te mandar ler um livro de história, que essa pessoa está sendo falaciosa. Se você realmente contrariar um fato, algo que realmente está documentado, que tem fonte, e você negar aquilo e a pessoa te mandar ler um livro de história, sinto muito, isso não foi uma falácia, foi na verdade uma ótima dica e que seria muito bom se você seguisse, né?
Bom galera, o que eu tinha pra falar sobre esse tema era isso aí mesmo, e vou aproveitar que o vídeo ficou bem curtinho, né, só 5 minutos, e vou recomendar aqui um canal, mas é uma recomendação bem exclusiva, não vai ser pra todo mundo, porque é um canal de conteúdo exclusivo de MMA e combates em geral, tá? Eu estou falando do Porrada VC, VC de versão comentada. Eles falam de MMA, a maioria das lutas que eles comentam são do UFC, mas eles também falam bastante sobre o Bellator e comentam também os principais eventos de boxe, incluindo aí algumas estrelas do boxe nacional, como o Popó, o Esquiva Falcão, que está em ascensão nesse momento. E os caras são muito bons, são bem profissionais e eu me incomodo muito com a cobertura que a mídia faz, né? A mídia nacional faz uma cobertura muito apaixonada, muito patriota. E muitas vezes você vê esses caras do canal Combate ou de outras revistas e blogs especializados em MMA deixando o coração falar, o nacionalismo falar mais alto. E eles não, além de serem muito técnicos, realmente entenderem do assunto, são sempre muito imparciais. Eles sempre fazem comentários de pré-evento, né, comentando e fazendo predições das lutas. E depois que acontece o evento, eles fazem os comentários sobre os resultados. E quando vocês chegarem lá no vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, digite lá nos comentários: olha, vim recomendado pelo canal Morgatório do Pássaro, beleza? Bom, seres humanos, eu fico por aqui. Deixo um forte abraço a todos e falou!